Olá pessoal, boa noite. A gente vai dando início aí a mais uma live do Projeto Boi a Pasto. Hoje nós vamos receber o nosso amigo Maurício Cotton, doutor Maurício, que é zootecnista, tem mestrado e doutorado em zootecnia, é professor e pesquisador lá na Universidade de Uberaba, na Uniub, e também consultor em pecuária de corte de leite, tem muita experiência com nutrição de ruminantes e pecuária de corte de leite, vai estar podendo participar conosco aí hoje desse bate-papo. Só aguardando o professor Maurício entrar com a gente aí, solicitar a participação dele, aí ele entra ao vivo conosco, né? Então hoje o tema do nosso bate-papo, nós vamos falar sobre sequestro de para gado de corte, né? Onde que o professor Maurício ele vai abordar alguns assuntos, né? O que é sequestro, falar sobre o conceito do sequestro, como fazer isso, né? Ele vai falar sobre os ajustes das dietas, como a gente trabalhar com esses ajustes e depois os gargalos operacionais. Dando aqui a entrada dele na live para a gente começar. Tá lembrando aí que a gente vai ter aproximadamente 60 minutos. Vocês podem ir fazendo as perguntas aí no ponto de interrogação aqui embaixo. É melhor do que fazer nos comentários. Nos comentários eu vou dar preferência para quem faz na interrogação, tá ok? E nos comentários a gente vai responder mais à frente. Professor Maurício, boa noite. De novo, obrigado aí pelo convite. A segunda live você está participando aí conosco, Projeto Boi a Pasto. Você é um parceiro nosso aí há muito tempo. Seja bem-vindo. E vamos lá falar sobre sequestro hoje, tá? Explicar um pouco sobre o que é sequestro, para a turma não assustar um pouco, né, Maurício? Colocar o entre aspas aí, né? Mas vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, professor Leandro. Boa noite a todos. Novamente, é um grande prazer, né? A gente falar de pecuária é um negócio que está no sangue. Então, não tem hora, não tem local. Infelizmente, nessa situação aí de pandemia, a gente tem que entrar com outras ferramentas aí, né? Esse acesso remoto, essas lives. Mas é muito prazeroso realmente poder trocar ideia com vocês, poder passar um pouquinho da nossa experiência e contribuir aí para a gente ter ganho de eficiência, né, no sistema de produção de carne. E, novamente, muito obrigado, professor Leandro, pelo convite, tá? Da gente poder estar realmente conversando um pouco aí. Muito bem. Isso aí, Maurício. Vamos lá começar com os conceitos, né? De sequestro, o que é isso, como que nós podemos fazer, né? Para o pessoal estar entendendo aí. Caiu aqui. Falou em sequestro, aí o pessoal já pensa que é alguma coisa criminosa, né? Fala pra gente aqui o conceito de sequestro, o que é a técnica, como que o pessoal tem utilizado, para o pessoal ir entendendo aí. Então, o sequestro, ele é uma ferramenta que começou a ser desenvolvida mais intensamente aqui no Brasil por volta de uns 4 anos atrás, mais ou menos, né? E qual que é o conceito primário do sequestro? É você aumentar o desempenho dos animais, tá? Ter um ganho, igual seria um ganho de águas, né? No período de seca, onde a taxa de lotação da fazenda realmente cai, a capacidade de suporte cai. Então, você traz esses animais para o confinamento, se tiver estrutura para confinamento. Se não tiver estrutura, a gente pode fazer isso em piquetes, né? A fim de tratar desses animais e poder dar um desempenho para ele, né? Visualizando o animal 777, né? A gente desmamar um animal pesado, muitas vezes com cripe, muitas vezes com cruzamento com Angus ou com outra raça europeia, fazendo o F1, né? E esse animal poder ter o acompanhamento do desempenho desses animais, porque até alguns anos atrás, o que se fazia, né? Desmamava um animal, muitas vezes desmamava um animal com 250, 260 quilos, levava esse animal para um pastejo diferido, um diferimento com sal proteinado e tal,
mas os ganhos ainda são limitados, né? Você chega num ganho ali na média do período, em torno de 250, 300, numa condição de pastejo ótima, né? 350 gramas, mas isso tá longe do ideal, né? Que para a gente ter um ganho aí em torno de 600 a 700 gramas, né? No período aí de recria, nos 10, nos 12, 14 meses de recria, para a gente atingir aí o boi 777, abater carcaça realmente pesada, né? Eu falo boi 777, mas é a gente pensar em carcaça de 21, 22 arrobas, otimizar esse material que nós temos na mão, que não é barato. Você está vendo o preço que está a arroba do bezerro hoje, aí, com ágio de até 50%, falando em bezerro a R$300 a arroba. Então nós precisamos aproveitar ao máximo essa forma, né? Eu gosto muito de usar a expressão forma. O bezerro é uma forma onde que vai ser produzido um boi, ou uma forma de bolo, né? Então a gente tem que deixar crescer esse bolo, senão a gente não otimiza os R$300 da arroba que a gente pagou no bezerro. Exato. E Maurício, você está mencionando bastante sobre o bezerro, né? Levando a nossa conversa aí para um sequestro de bezerro, de uma recria, né? Mas vale lembrar também que o sequestro a gente pode trabalhar com outras categorias também, né? Vacas, por exemplo, né? A gente consegue trabalhar com sequestro com vacas. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco, né, de como fazer o sequestro, né? Se é um manejo onde a gente aprende os animais no início da seca, é a seca toda, é na transição secas para as águas. Quais são as formas de se fazer sequestro? Quais são as particularidades de cada uma? Quais são os benefícios para os animais? Você está levando a conversa bastante para os animais, acho que é importante também essa forma, essa carcaça desse animal desenvolver bem na época da seca também, né? Para no próximo ano, por exemplo, ele ser terminado, seja pasto ou em confinamento, né? Mas e qual seria o benefício para o pasto também, né? Vamos lembrar do pasto também, onde que a gente auxilia o pasto quando a gente faz essa estratégia do sequestro, né? É muito interessante. Tem 3 pontos aí para conversar, né? Falar de outras categorias no sequestro e falar dos benefícios, né, do sequestro no sistema como um todo, e também falar um pouco do lado do pecuarista também, que começa a realizar sequestro. Uma experiência que a gente tem aí no campo é muito interessante, porque eu comparo o sequestro, né, quando um pecuarista começa a adubar o pasto. Aquilo lá, sendo feito de forma bem feita, entra dentro da veia do pecuarista e ele gosta tanto de ver aquele resultado que ele vira chefe, ele vira dono da marca sequestro. Ele quer começar a fazer sequestro de todo mundo, né, de outras categorias. Assim como quando ele começa a adubar pasto, ele começa a ver todo esse benefício que tem no pasto, ele começa a querer adubar todo quanto é pasto da fazenda. E é impressionante, mesmo, porque você tem animais com uma condição boa na época da seca, e os pastos da fazenda na época da seca estão vazios. Então isso traz um vigor para o capim, né? Uma saúde para a fazenda como um todo muito grande, que você vai colher resultados lá nas próximas águas, né? Quando um pasto não é judiado na seca, você tem condição de manejo muito melhor nas próximas águas, primavera, verão. Mas do ponto de vista de categorias, eu acho que é muito interessante esse ponto que você levantou, Leandro. 2 categorias que dão um resultado muito bom também. Primeiro, novilhas, tá? Novilhas que estão completando ali 18 meses, 20 meses, que vão entrar na estação de monta. Você faz um sequestro ali em torno de 60 dias, 90 dias, vai depender, é lógico, do peso dos animais. Então, para uma novilha Nelore, você tem que objetivar um peso lá de 285 quilos, né, para entrar na estação de monta, um ganho de peso em torno, no mínimo, aí dos 500 gramas por dia. E um período legal é que você pensar
no ciclo, né, no ciclo fisiológico do animal, né, da produção do óvulo, né? Então, você pensar no mínimo dos 45 dias no desenvolvimento da onda folicular. Então, é bem interessante você pensar no sequestro, dando esse suporte a mais de energia para as novilhas, para desenvolver uma boa maturação, desenvolvimento do folículo, né? Pensando aí na taxa de prenhez. E aí é todo ganho, né? Por exemplo, você está com umas novilhas que vão entrar em estação, vão entrar na reprodução no início da estação de monta. Imagine você entrando com essas novilhas 30 ou às vezes 15 dias antes da estação de monta normal. O ganho que você vai ter nisso em prenhez na próxima estação, né? Essas novilhas sendo primíparas, elas tendo um maior tempo de descanso, né? Outra categoria que dá um resultado muito bom que nem o professor Leandro comentou, é vacas, né? Vaca come muito, então você pode fazer uma dieta de sequestro com custo mais baixo, uma dieta às vezes de manutenção ou de ganho de peso, baixo ganho de peso, só para dar o balanço energético ser positivo, né? Que é tão importante para a reprodução. Então você dá um ganho de peso ali de 100 gramas, 150 gramas, num custo bem controlado. Aí você tira, por exemplo, você pode tirar 500 vacas do pasto nesse início de estação, início de chuvas. Você tira esses animais, você deixa o pasto brotar, você deixa o pasto ganhar vigor e depois você vai entrar com os animais para o pasto. Aí você evita também toda aquela diarreia do broto, né, no início da brotação, que os animais vêm de uma condição muito ruim de pasto, de baixa proteína, aí já começa a brotação logo após, alto potássio, alta proteína, vai dar problema de diarreia. Então você controla muito essa fase de transição secas-águas. E muitas vezes isso é um sequestro curto, um sequestro de 30 dias a 40 dias, que o benefício para a fazenda é espetacular. É uma coisa realmente muito positiva. Exato. Maurício, e como fazer esse sequestro aí? Bota o gado aí num pastão grande? Como que... Se a gente não tiver estrutura de confinamento, por exemplo, né, não tem nada de infraestrutura na fazenda. E aí, como que eu faço? Eu boto num pasto degradado? Como que eu faço isso aí? Eu acho que o primeiro ponto do sequestro é você realizar o planejamento do sequestro, né, e a produção de forragem, né, a produção de silagem, né. Então você tem que realmente começar com um ano antes, dimensionar quantos animais vão para o sequestro, quanto você precisa de forragem, né, quanto você precisa de comida. Então começa por aí o sequestro. Necessariamente, você não precisa fechar os animais numa estrutura de confinamento. Você pode fechar os animais em piquetes. Um cuidado que eu recomendo, e é uma recomendação básica, né? Não trabalhar com lotes muito grandes, tá? Principalmente bezerros. Bezerros têm uma particularidade de manejo que necessita de um cuidado. Eles estão vindo, mesmo sendo uma desmama racional, uma desmama adequada, eles têm um certo estresse. Então, o que eu recomendo é trabalhar aí com lotes no máximo de 200 animais. Tá? Tivemos já a experiência de trabalhar com lote de 300, 350 animais e teve muita variação de peso dos animais. Né? Você começa a ter animais fundo. Então, muitas vezes trabalhar com uns lotes menores. Mas, voltando ao ponto principal da pergunta, você pode fazer isso no piquete, tá? Uma sugestão ou se não tiver condição de coxo, eu não tenho coxo na fazenda e não tenho como comprar coxo, né? Agora, você tira o último fio da cerca, né? E trata os animais ali, né? Você passa com o vagão e trata dos animais ali. Ah, mas como que eu vou dividir os lotes? Como eu vou trabalhar com lote de 150 cabeças? Poxa, puxa uma cerca elétrica de 2, 3 fios. Isso daí é muito
tranquilo de ser feito, é serviço de poucos dias, não é serviço caro. Só que a gente tem que ter o conceito que tem que saber que toda melhora existe um investimento em estrutura, não dá para fazer grandes ajustes sem a gente melhorar as condições da fazenda, né? Então, realmente, num primeiro momento, querendo fazer alguma coisa para melhorar, você precisa dispor de infraestrutura. É interessante a gente comentar, né, Maurício, que muitas vezes, quando a gente começa a recomendar para produtores e conversar com colegas, com técnicos sobre sequestro, o pessoal associa muito o sequestro à estratégia de confinamento. É, de certa forma, uma estratégia de confinamento, os animais estão fechados em um espaço reduzido, recebendo uma dieta no coxo, 100% da dieta dos animais no coxo, mas é um confinamento, aí, entre aspas, onde que nós trabalhamos com desempenhos mais modestos. Né? Se a gente considerar um animal em recria, você até mencionou aí que desempenho de 500 gramas, ele não é tão modesto assim, comparando com o que esse animal ganharia nessa época se ele estivesse no pasto. Então é importante a gente colocar que é uma estratégia para quê? Para a gente fazer esse animal em recria ganhar mais peso do que ele ganharia se ele estivesse no pasto, fazer essa vaca, ela no mínimo manter peso ou perder pouco peso. Eu já vi estratégia de sequestro que o pessoal entrou com a vacada gorda, a vacada veio na seca, comendo o que tinha de pasto ali, um pasto até bom, um pasto vedado. Chega na transição, essa vaca começa a voltar um pouco o peso, bota no sequestro, para essa vaca perder menos peso. A gente já viu casos aí, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre o volumoso utilizado, mas casos que o pessoal usa até bagaço de cana, que é um volumoso de baixa qualidade, mas ali desde que bem balanceada, essa vaca volta pouco peso. Né? Então, eu vejo que o sequestro é uma estratégia interessantíssima para a gente intensificar a fazenda, porque o grande problema da fazenda é a seca. Produzir carne de outubro a março é fácil, o problema é produzir carne de março a outubro. Né? Esse é o grande problema. Na seca está o problema. Então, quando a gente potencializa a lotação da fazenda nas águas, e eu não faço um planejamento para a seca, e principalmente da transição de secas para as águas, aí eu acabo tendo que diminuir a minha lotação nas águas para não ter muito gado na seca. Então, o sequestro ele vem muito bem dentro dessa estratégia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre volumoso, né? Você mencionou aí agora há pouco sobre silagem, né? Que tipo de silagem que a gente pode utilizar? Que você tem observado, as fazendas que você acompanha? Silagem de sorgo, de cana, de milho? Que tipo de volumoso? Vou pensar no bagaço de cana que eu até citei. Quais são as vantagens de cada um deles? Onde que a gente consegue posicionar eles? Como você recomendaria cada um desses volumosos aí para o sequestro? Essa geralmente é a dúvida primária quando nós levantamos a sugestão do sequestro, né? Qual que é o volumoso? Aí segue uma recomendação não de se é cana, ou se é milho, ou se é sorgo, ou se é bagaço, ou se é silagem de capim, mas segue a recomendação de qual que você produz com mais eficiência. Né? Se você pensar em marca, vamos supor que a silagem é uma marca, silagem de cana é uma marca, silagem de milho é uma marca. É lógico que você conversar com qualquer professor, ele vai falar silagem de milho. Você conversar com qualquer produtor que tem 5 vacas de leite, ele vai falar silagem de milho. Isso é inquestionável. Mas quanto custa essa silagem de milho? Esse que é o ponto. Qual que é a capacidade de você produzir? Você pode ter uma silagem de milho a R$90 a tonelada ou a 150, 200, R$250 a tonelada. Vai depender do quê? Da sua produtividade. Se você produz uma silagem de milho com 20 toneladas por hectare, você vai ter uma silagem de milho lá de R$120, R$130, às vezes até mais. Se você produz
40, 50 toneladas por hectare, você vai ter uma silagem de milho em torno de R$ 100, R$ 90 por hectare. Então você tem um cenário completamente diferente. Então, se o produtor, se o pecuarista não tem capacidade, não é que não tem capacidade, talvez eu esteja me expressando mal, mas as condições da fazenda não são propícias para uma produção de 40, 50 toneladas de milho, ele tem que pensar o que daria para produzir. Cana, né? Eu acho que é uma ótima opção. Esses dias eu estava conversando com um amigo consultor também, e ele falou o seguinte para mim: Maurício, nas fazendas que eu trabalho, eu trabalho com silagem de capim de ponta a ponta. Porque eu ganhei competência em trabalhar em silagem de capim, eu tenho uma ótima flexibilidade de manejo, eu tenho terceirização de máquina, e eu tenho uma silagem de capim a R$ 60 no silo. Poxa! E aí, não dá para trabalhar com silagem de capim no sequestro? Lógico que dá. Dá para trabalhar com silagem de capim no confinamento? Lógico que dá. É ajuste de dieta. Então, eu tomo muito cuidado em não tratar a silagem como uma marca. Ou é silagem de milho, ou é silagem de sorgo, mas sim com o custo dela, o quanto que você consegue produzir essa silagem e chegar no coxo. Tá? Então, o pecuarista ele tem que ter uma boa consultoria, um bom apoio técnico para saber qual que vai ser mais eficiente dentro do seu cenário. Por quê? Vou dar um exemplo prático desse ano. A gente, numa das fazendas que nós atendemos, teve um ataque do pulgão amarelo da cana, né, que aqui em Minas teve bastante, também teve em Goiás, onde o custo da silagem dobrou. Por quê? Por que dobrou? Porque colheu metade que estava previsto para colher. E aí fala, poxa, e agora? E agora que a gente tinha toda uma programação de gado de entrar no sequestro, confinamento, todo esse trabalho, e até legal porque foi justamente o exemplo que você deu. O bagaço de cana a R$ 140 entrou na dieta. A silagem ficou a R$ 200, tá? A silagem de sorgo. A silagem de sorgo a R$ 200, o bagaço a 140 entra igual. Né? Então, eu tenho um pouco de cuidado disso, de recomendar qual que é melhor. Né? A gente tem que pensar no custo da tonelada na fazenda. Eu acho assim, Maurício, na verdade, eu fiz a pergunta com relação às classes de volumosas que nós temos, para você comentar sobre os principais, lá, a silagem de milho, a silagem de sorgo, a silagem de cana, ou a cana in natura que seja, e o bagaço de cana, se nós escolhermos utilizar cada um deles dentro da dieta, qual que é a particularidade? Onde que eu tenho que mais me atentar? Por exemplo, se eu vou usar o bagaço de cana, onde que eu tenho que me atentar mais? Onde que eu tenho que tomar mais cuidado com o bagaço? Onde que eu tenho que tomar mais cuidado com a silagem de milho? Né? Possivelmente esteja no custo, né? Que normalmente a silagem de custo é um pouco mais elevado. Quais pontos que eu devo considerar para cada um desse volumoso? Para aí o técnico produtor ele conseguir tomar a decisão dentro do operacional que ele tem, dentro da condição de solo, condição de clima, qual que vai ser o melhor volumoso para ele utilizar? Olha, então, do ponto de vista técnico, né, vamos falar por grupos aí, vamos falar pelo grupo da bagaço de cana e cana in natura e silagem de cana. O principal ponto é a questão proteica, né? Nós temos que elevar a proteína aí para uma dieta em torno de 10%, para chegar num ganho de peso aí em torno de 700 gramas. Então precisa usar fonte de proteica, tá? Uma ótima opção é o WDG, tem entrado muito bem nas dietas. Outra opção é o caroço de algodão também. Eu tenho um pouco de cuidado com relação à ureia, não dá pra, eu não gosto de usar muito no limite, porque geralmente essa ração, essa dieta do sequestro, às vezes se tem algum problema de mistura, alguma coisa, isso pode trazer problema, então vamos trabalhar com a ureia no nível seguro, né? Isso na parte da cana. Na parte de silagem de milho, é muito fácil, né? Você fechar uma dieta para ganhar
700, 800 gramas no sequestro, né? Com silagem de milho. For uma silagem de milho aí em torno de 35, 40% de grãos, é coisa de 1 quilo de farelo, 1,5 kg de farelo de soja, um pouco mais de DDG ou WDG, você fecha esse ganho. Do sorgo, mesma coisa, talvez você tenha que entrar um pouco de milho, né, junto, mas enfim, você vai trabalhar no nível de suplementação aí de 1 kg a 3 quilos de concentrado, né, dependendo do seu volumoso. A silagem de capim também é muito interessante, você vai ter que trabalhar com um pouco mais de suplementação, porque ela é um pouco mais pobre em nutrientes, né? Mas, dependendo do custo, o que vai fechar é a diária do dia, né? Quanto que vai custar esse animal por dia no confinamento, quanto que vai custar a arroba produzida, né? Até com relação à arroba produzida, a gente tem trabalhado aí no sequestro em torno de 130 a 140 reais, mais ou menos, a arroba produzida. Mas e aí cai a pergunta, né? Poxa, mas isso é até mais caro do que uma arroba produzida de um boi, né? De um boi de engorda. Chega a ser mais caro porque você tem um operacional, né? Se você contar o operacional, embutir na conta o operacional, né? Por exemplo, 150 dias de sequestro, esse realmente vai ser um pouco mais caro. Então, mas a vantagem que você tem nisso daí é enorme. Então, com relação ao tipo de volumoso, né, você vai ter particularidade de cada um, e aí é interessante ter uma recomendação técnica, fazer o ajuste da dieta, tá, para trazer dentro de uma economia interessante. Uma coisa uma experiência interessante que a gente teve esse ano foi poder fazer um núcleo mineral ajustado à condição de sequestro. Tá? E isso algumas empresas abrem essa possibilidade, então você faz um núcleo personalizado para a sua condição. Nós fizemos isso e tivemos um resultado muito bom em relação de custo. Acredito que o resultado em relação ao desempenho vai ser ótimo também. Conseguimos incluir monenzina no núcleo, trabalhamos na tampa de monenzina, 25 ppm de monenzina. Isso daí vai trazer um ganho de peso. Ajustamos macro, ajustamos micro, a gente trabalha muito com WDG e DDG, conseguimos ajustar isso daí e trouxemos um núcleo para um consumo baixo, um consumo de 100 gramas por dia, num custo muito bom, muito bom. Então, existem essas oportunidades. Quem está fazendo sequestro, está com a empresa de mineral, né, de nutrição que acompanha, existe essa alternativa de fazer um produto mais ajustado que reduz custo. Porque produto de linha, né, de qualquer empresa é um produto genérico que tem que atender várias condições. Então, cabe, às vezes, uma conversa com o nutricionista. Tá. Maurício, aqui dentro do tópico que você veio colocado para a gente, de ajustes na dieta, você colocou o desafio do custo da diária e custo da arroba produzida. Eu gostaria que você fizesse alguns comentários, porque eu entendi que a gente tem feito sequestro principalmente com 3 categorias, né? O bezerro na recria, a novilha que vai entrar na estação de monta e a vaca que você quer manter peso dela ou livrar as passagens. E aí, como ajustar cada dieta dessa? Porque nós temos 3 animais de exigências e com objetivos distintos. Como vocês têm feito isso? Como você tem feito esse ajuste nessa dieta? Como tem sido o custo de diária para cada uma dessas categorias e o custo, e, consequentemente, o custo da roupa produzida? Como tem sido os resultados? Olha, o sequestro, eu acho que o principal gargalo do sequestro, isso quando você tem confinamento junto, que é o cenário que tem, né? Geralmente é esse o cenário aí, em grande maioria das fazendas. O sequestro, ele praticamente, às vezes, você aumenta em 30%, 40% ou até 100% dos animais que estão sendo alimentados durante aquele período. Então, você tem um gargalo operacional de maquinário para distribuição de dieta. Né? Isso daí é um ponto muito importante. Então, você tem que fazer o dimensionamento de quantos animais você vai tratar, quantos tratos você tem, para você
verificar se é possível você fazer com o seu maquinário. Primeiro ponto. Porque senão você fica com uma rotina muito pesada e aí você acaba prejudicando o desempenho dos animais que estão no confinamento, que estão engordando, você tem um compromisso ali na frente de abater. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Um bom dimensionamento, um bom apoio técnico em relação a isso. Tá? Mas com relação a novilhas, vacas e desmama, né? No caso sequestro, desmama de macho e de fêmea, você vai ter que priorizar uma categoria, né? Então você vai ter que priorizar uma categoria para falar, não, a categoria mais importante vai ser as novilhas. Então eu vou fazer uma dieta específica para as novilhas, porque o meu compromisso é em outubro para fazer IATF nessas novilhas. Então eu vou priorizar a dieta dessas novilhas, né? Os machos, mesmo que um ganhe 700, mas se ganhar 600 gramas, eu recupero nas águas. Show, beleza. Então você vai ter que ajustar uma formulação para as 3 categorias. Não dá para ficar fazendo 3, 4 dietas de sequestro. Isso não cabe. Você já está no gargalo, então não dá para fazer isso. Tá? Tomar muito cuidado com o operacional. Eu já tive algumas experiências que não foram boas quando eu tentei limitar o consumo, a distribuição de comida no sequestro. Tá? Essa experiência não foi muito boa porque acabou que o desempenho não foi tão bom. Então, tente trabalhar com coxo cheio no sequestro, né? Coxo cheio assim, sem restrição de fornecimento. Aí você adequa a dieta, né? Uma dieta mais volumosa para não ter um ganho excessivo também, não ter um custo excessivo. Então, esse balanceamento da dieta não é tão simples também, sabe, Leandro? A gente precisa olhar o cenário como um todo e conseguir equacionar todos esses gargalos que nós temos. Por isso que até um tópico, né, da nossa discussão é justamente isso, esses gargalos. Então, você precisa você vai trabalhar com uma dieta para todos os animais do sequestro. É interessante, Maurício, você falou sobre a dieta, né, que não é tão simples formular a dieta. Concordo plenamente, acho que qualquer dieta que você formular dentro da fazenda, seja no confinamento lá, onde você está tendo boi ganhando 1,7 kg, 1,8 kg, ou no sequestro com desempenho de 400, 500 gramas, a sua dieta tem que ser bem balanceada. O que é interessante no sequestro, e é uma estratégia bem mais simples de ser implementada do que um confinamento, por exemplo, é que normalmente nós não trabalhamos com dietas desafiadoras para os animais. Então, lá para o problema metabólico, dificilmente a gente vai ter isso aí, né? Então, tem que ser balanceado, mas a gente não está desafiando o animal igual um confinamento, por exemplo. Até com relação aqui aos gargalos operacionais, nosso amigo lá, José Leandro, meu xará, lá da JP Agropecuária, fez um comentário aqui, que é muito importante, montar os protocolos nutricionais para as categorias e época do ano. É interessante ter esses protocolos nutricionais, mas se o operacional permitir, perfeito. Se o operacional não permitir, infelizmente, a gente não consegue fazer. E aí, até com relação ao operacional, Maurício, eu queria te fazer um comentário aqui, que eu já vi isso em fazendas que a gente fala sobre sequestro. Aí o produtor fala, mas eu não tenho um vagão misturador, eu tenho só um vagão distribuidor. E aí, eu posso pegar a minha silagem ou o meu volumoso distribuir no coxo e o animal comer o núcleo mineral ali com ureia ou até com farinha de soja, com caroço de algodão? Eu posso colocar isso no coxo separado ou tem que ser junto? E aí, como que a gente faz isso operacional? Olha, isso daí é aquela situação, né? Você tem o ótimo e você tem o possível, né? Então, o ótimo é que consiga fazer essa mistura, né? Mas muitas vezes acontece isso, que você não tem um vagão misturador ou o vagão misturador está dimensionado para o gado de engorda. Então, você vai ter que trabalhar no sequestro com o vagãozinho forrageiro que está guardado lá no fundo da fazenda. Então, você traz esse vagãozinho e faz. Muito desses vagãozinhos trabalham no sistema de rolamento e dá para você trabalhar no esquema de camada. Tá? Você trabalha um pouco mais de concentrado, milho, alguma coisa, e faz uma mistura razoável. Não é uma mistura ótima, mas é uma mistura razoável.
Essa é uma condição. Outra condição é realmente distribuir o concentrado depois do trato, né? Você passa a silagem, depois você vem com a sacaria e distribui. Aí é questão de mão de obra. E o outro, muitas vezes, se você tiver, por exemplo, uma silagem de melhor qualidade, né? Você pode trabalhar só com proteico no coxo, ou só com a suplementação mineral mesmo no coxo, de macro e micro minerais. Então eu creio que tem muitas alternativas aí para ajustar manejo, né? Mas é sempre né, dentro disso daí, né? Tem o ótimo e tem o possível, né? O que a gente consegue encaixar. E dentro desse operacional, Leandro, eu acho que é importante a gente ter uma ideia, né, do dia a dia do confinamento. É que normalmente a gente trabalha no sequestro com 2 tratos diários, né? Às vezes um trato diário, dependendo da condição de equipamento que você tem. Então, toda aquela tecnologia que nós temos no confinamento, de leitura de coxo, ajuste de dieta, tal, no confinamento, no sequestro, isso passa meio batido. Você ajusta lá, ó, cada animal tem que consumir 15 quilos de matéria natural e segue o trato. E aí você vai ajustando. Se sobrou, faltou, mas é um ajuste mais grosseiro, vamos falar assim, né? Então, tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. E eu volto a enfatizar a preocupação, tá, com questão de dominância de animais que refugam coxo no sequestro, você fazer dentro do seu lote cabeceira, meio e fundo. Então, esses animais que vão ficando para o fundo, tomar cuidado com isso. Isso daí vai muito da atenção dos tratadores, do pessoal de campo, para não ocorrer isso. É importante a gente levar em consideração também, né, Maurício, dependendo da infraestrutura que vai ser utilizada para o sequestro. A gente está falando aqui do volumoso, estamos falando do concentrado que está usando, a gente não pode esquecer da água, né? Às vezes coloca lá um lugar, tem lá uma cacimba lá com água empoçada da chuva e a gente quer que esse sequestro tenha um bom resultado. O animal, às vezes eu tenho ali até uma silagem de boa qualidade, um concentrado de boa qualidade, e a água desse animal está péssima, né? Então, atentar para isso também. A água tem que ser de qualidade, se possível, uma aguada artificial. O bebedouro começou a sujar, lavar de vez em quando. Acho que isso é importante também no sequestro, né? Só fazer um comentário rápido, até com relação que isso está ligado com a escolha do volumoso, né? Ou com o volumoso que você tem. Tomar muito cuidado, porque a categoria de bezerros é uma categoria mais sensível às dietas muito secas, né? Dietas, por exemplo, quando você vai trabalhar com bagaço, às vezes você tem uma dieta com 65%, 70% de matéria seca. Isso daí limita consumo. Então, no sequestro, se você puder trabalhar com uma dieta de 40%, 50% de matéria seca, ou seja, você vai acrescentar água na dieta, você tem ganhos significativos de consumo, né? Então, dá um resultado muito bom. Uma dica aí que eu passo para vocês. Maurício, pensando em sequestro, eu vou usar a categoria vacas aqui. Pensando em sequestro de vacas, na época da transição de secas para as águas, ela começa as primeiras chuvas, né? Você acha interessante trabalhar com os lotes de vacas que estão parindo, fazer a maternidade no sequestro? O que você me fala disso? Eu já vi fazendas fazendo isso. Qual a sua opinião sobre isso? Pode ser uma alternativa, né? Isso daí são as vacas que estão mais vamos falar assim, a demanda maior por nutrientes seriam dessas vacas que estão na parição. Tá ali perto, né? Geralmente está perto da sede, está perto da área de trato, da fábrica de ração. Então daria para fazer isso sem problema algum, tá? E dentro disso, às vezes até até o bezerro já pode começar a aprender, às vezes você pode até antecipar o CRIP desses animais, então existe essa possibilidade. Eu não tenho nenhuma experiência negativa disso, que fala, olha, não dá para sequestrar bezerro junto. Todas as vezes que nós trabalhamos com isso, o resultado foi positivo.
né? É lógico que exige alguns cuidados ali de dimensionamento do piquete. Eu não gosto de trabalhar no sequestro de vaca, trabalhar no confinamento, porque normalmente nessa época, né, você está trabalhando no período de transição seca às águas, chove, aí barro no confinamento com bezerro, aí vira um show de horror, né? Mas você trabalhar num piquete, num pasto, onde você tem também flexibilidade de mudar a linha de trato, né? Dá um resultado muito bom aí para os bezerros e para as vacas. E aí tem aqueles ganhos acumulativos, né? Você tem o ganho de tirar o gado do pasto no período da transição, você tem um ganho da forragem aí na época da primavera e verão, e você tem um ganho reprodutivo aí muito bom da score de condição corporal dos animais, né? Então é coisa que a gente vai somando, né? Sim. Maurício, uma pergunta aqui do professor Gilberto Pedroso da Rocha, que tem participado bastante das nossas lives. Agradecer a participação do professor Gilberto. Ele está perguntando aqui se o concentrado é colocado em coxos isolados com NaCl como controlador de consumo, se é uma estratégia viável. Mais ou menos naquela linha de raciocínio que eu falei para você agora há pouco. Você poderia complementar um pouco mais aquela argumentação? Olha, Gilberto, tudo bem? Eu tenho evitado trabalhar com o núcleo ou com o proteinado no coxo, porque o que a gente observa é grande variação de consumo no proteinado no coxo. E aí, eu acho que aí entra um ajuste fino aí de você, às vezes, trabalhar com mais ou com menos NaCl. Eu prefiro quando no sequestro, se você não tiver uma condição de fazer essa mistura no vagão, às vezes passar o proteinado por cima, né, distribuir o proteinado mesmo por cima do volumoso que você acabou de fornecer. Você faz um treinamento, né, com o pessoal de campo, faz uma distribuição leve, né, de forma homogênea, que você vai ter um maior controle de consumo, você vai ter um consumo mais eficiente. Lá no coxo, o que a gente tem observado é muita variação de consumo e você sempre fica naquela, será que todos os animais consumiram ou alguns consumiram mais do que os outros, né? Tá. Maurício, pegando isso aí, essa questão de consumo, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre dimensionamento da instalação. Tanto a parte de linha de coxo ou ali tirando o arame debaixo da cerca e também espaço dentro do piquete ou do curral de confinamento. Como vocês têm feito esse dimensionamento no caso de sequestro? Olha, o dimensionamento tem que ser feito conforme a capacidade do coxo, né? Se você estiver trabalhando com sequestro dentro do confinamento, num coxo em J, né, o coxo J ou o coxo de manilha, você pode trabalhar em torno de 30, 40 centímetros por animal, pensando que é um animal menor, e ele vai ser só 2 pratos por dia, tá? Você trabalhando com 30, 40 centímetros, não tem tido problema com coxo, com disputa de coxo, tá? Agora, né, sempre pensando nisso, né? Quantos tratos vão ser por dia e qual o tamanho, qual que é a capacidade do coxo. Se você tiver numa condição onde você está tratando na cerca, né, debaixo da cerca, ali você tirou o último fio, você pode calcular um pouco mais, uns 50 centímetros por cabeça, 60 centímetros, porque aí você não tem muita limitação também, né? Você pode tratar com mais espaço, né? E assim, mas não perde muita ração? Você vai perder no começo, mas depois acaba que a própria ração ali, o material vai ser mais pisado, né? O chão vai ficar mais pesado e a perda é menor. Tá. Falando da estrutura ainda, Maurício, a gente já viu casos aí que o pessoal monta uma estrutura simples para sequestro, né? Com coxo, esses coxos de borrachão, coxo com bag. O que você fala dessas estruturas, os prós e contras dela ali?
O coxo é a conta assim, né? Quanto ele custa e quanto ele dura, né? Então, qual coxo é melhor? Depende de quanto tempo você pretende explorar aquele coxo e quanto você tem para desembolsar hoje, né? Que é um ponto. Sim. Ah, qual que é o melhor coxo? O melhor coxo é o coxo de concreto, né? O coxo mais muitas vezes operacionalmente é ruim, né? O custo é alto. Então, mas que você tem ganhos melhores quando você tem uma estrutura de coxo melhor, sem dúvida nenhuma. As barricas, né? Barrica cortada ao meio. Gosto de trabalhar bastante com a barrica. A barrica tem algumas limitações de sequestro, porque a capacidade dela é mais baixa, ela tem Vambora, aqueles né? Ela é de mais rápida. armazenamento, é mais rasa, ela tem a junção também entre as bandas, né? Então ali escorre também. As barricas sempre dá uma, dá uma desnivelada, se vai vir tratando, sempre dá uma perdida, né, de material. Então, para o sequestro, eu não gosto muito das barricas. Às vezes, eu prefiro tratar mesmo debaixo da linha da cerca, que acaba tendo um resultado melhor. Tá. Maurício, tem uma pergunta do Davi. O Davi está perguntando se sequestrar bezerro ou fazer creep feeding. Qual a melhor decisão, vantagem de um em relação ao outro? Na realidade, eu vou até aumentar a pergunta dele, né? Sequestrar e fazer creep, ou sequestrar ou fazer creep, ou só creep, né? Porque às vezes eu posso fazer, o bezerro pode tanto no sequestro, depois aí pro creep, e depois, às vezes, quem sabe, confinamento numa situação de super precoce aí, né? Sim. É, o Davi, eu creio que seriam manejos complementares, né? Se você tiver condição de fazer os dois, sem dúvida nenhuma, eu recomendaria fazer os dois, né? Porque o CRIP você já prepara o animal, ele já antecipa a ruminação, então todo ganho, você tem ganhos aí em torno de 20 a 30% do CRIP, né, na média, e depois do sequestro você continua ganhando com esses animais. Eu gosto de analisar muito, Davi, como que está a condição da arroba, né, para se definir qual que seria o grau de investimento que você faria. Uma arroba de bezerro a R$ 300, ela tem caixa para tecnologia, né? Ela tem caixa para suplementação. Então, imagina uma coisa, você fala, poxa, Maurício, mas a arroba do sequestro é cara, é R$ 130. Mas a arroba do bezerro é 300. Então, você Exato. está trabalhando com uma margem de mais de 100%. E daí, Então, será que é caro? Não sei, você tem que pensar nas fases do animal, né? Então, você comprou um bezerro com 8 arrobas, você pagou mais de R$ 2.000 desse bezerro. Então, esse bezerro você tem que explorar ao máximo. E volto a dizer, né? A caixa desse animal, a forma desse animal, né? Vamos puxar esse animal que você pagou R$ 2.400, você tem que diluir esses R$ 2.400 e, no mínimo, e mais 14 arrobas, para se abater lá com 22. Senão a conta começa a ficar meio ruim, né? aí onde que é interessante, né, Maurício, a colocação do Davi, que é o raciocínio que a gente deve fazer, né? Vamos pensar na época que nós estamos entrando aí em julho, né? Então o pessoal veio desmamando bezerro, desmamou agora, maio, junho, né? Aí o cara vem com um bezerro lá que vem em um creep, comendo, em casa, comendo 1 quilo e meio de ração, ganhando 1 quilo e 100 por dia. Aí ele vai lá, compra um bezerro Angus, paga R$ 9,50 no quilo desse bezerro, né? R$ 10 no quilo desse bezerro, uma arroba de R$ 300. Aí esse animal sai do creep, sai da mãe, aí bota num pasto seco. O que vai acontecer com esse bezerro? Vai voltar para trás. Então a estratégia do sequestro nesse animal ela pode ser interessante, porque o animal que vem do creep, se esse animal para de comer ração, o Maurício sabe melhor do que todo mundo o que acontece com ele, né? Então a estratégia de fazer o creep depois do sequestro é interessante demais. Aí depois você bota esse animal
Seu do sequestro. Vai com esse animal em um pasto de qualidade, novamente suplementado, sem fazer com que esse animal pode comer ração. Ele entra muito pesado no confinamento. Entra muito pesado no confinamento. Você produziu uma arroba barata, entrou com um animal pesado, com uma forma grande de confinamento, e aí sim, aí você consegue abater seu animal lá com 21 ou 22 arrobas, né? Acho que isso é interessante. Aqui tem uma pergunta do Helder, né? Se a recria de machos está compensando atualmente, né? Eu acho que dentro do conceito do sequestro, né? Se recriar macho está compensando atualmente. Bom, e aí, Maurício? Eu acho que eu não sei se o Helder está pensando aí talvez na exploração do ganho compensatório, é outra coisa que acaba gerando um pouco de dúvida também, de questionamento, né? Poxa, mas se eu fizer o sequestro, eu tenho uma perda do ganho compensatório desse animal na entrada das águas. O que a gente tem visto aí de números práticos, Helder, é que dificilmente esse animal que passou por um ganho compensatório, ele realmente compensa todo o desenvolvimento do animal que ele poderia desenvolver. Então, em resultado aí dos últimos 4 anos aí de fazendas que nós temos acompanhado, a estratégia do sequestro, tá? Aí eu vou inserir uma outra estratégia também, do sequestro e do semi-confinamento, antes do confinamento, aquele semi-confinamento de 60 dias, né? E aí o outro período de transição, né? Águas secas, da entrada do confinamento, 60 dias, nós tendo ganho aí de 2 arrobas a mais no peso de abate, tá? Em torno de 25 dias a menos, tá? De confinamento, tá? O ganho de peso não variou muito, a gente tem trabalhado aí em torno de 1,5 kg, mais ou menos, mas você produzir 2 arrobas a mais com 25 dias a menos de diária, né? Só de diário, você pegar uma diária de 7, 8 reais, quase 240 reais a menos. Com mais 2 arrobas a 200 e poucos reais que a gente está trabalhando hoje, a gente tem um faturamento de quase 600 reais a mais. Então, são números robustos, né, de faturamento dos animais. Tá. Maurício, tem um comentário, uma pergunta, né, do Rodrigo aqui. Ele está falando que se a gente fizer uma desmama aos 5 meses de idade, um animal em torno de 130 quilos, e suplementar esse animal até os 9 meses, no proteico 0,4%, se ele dá em média aí 1 quilo ao dia, talvez não. Vamos focar no número, né? Vamos focar na estratégia. O que você acha dessa estratégia aí? O que você me fala? Olha, eu faz muito tempo mesmo que eu não tenho trabalhado com desmama antecipada aí de bezerros, tá? Eu não tenho visto muita vantagem em trabalhar com desmama antecipada. Mas pode ser uma estratégia desde que esse bezerro venha num bom trabalho de CRIP, né? E aí, voltando na pergunta, acho que do Davi, esse animal tem que vir numa boa estratégia de CRIP, tá? Para ele estar desmamando aí com 5 meses, já com o rumen praticamente desenvolvido, o animal já consumindo aí no mínimo, eu acho que o número é mais ou menos isso daí, ele tem que estar consumindo aí em torno de 800 a 1 quilo de concentrado, tá? E aí você trabalhar no sequestro com esse animal. Nessa condição, eu creio que funciona. Mas o seu investimento é maior em custo em concentrado. Eu não sei se vai ter muito... Qual que seria a argumentação para fazer essa desmama com 5 meses e não deixar o bezerro no pé da vaca até o 7º, 8º mês, né? De antecipar esse manejo. Eu tenho que entender melhor o contexto da pergunta. Mas dá para fazer sim. Eu acho um ponto importante, pessoal, para a gente complementar aqui toda a fala do professor Maurício. Maurício, especialista aí da área de nutrição, e eu, como especialista na área de passagem, vou
falar um pouquinho do pasto, né? A gente está falando só do bezerro, da vaca, da novilha, vamos falar do pasto. O benefício que traz o sequestro para o pasto. Então, a gente que roda bastante por aí, a gente vê que as fazendas, especialmente fazenda de cria, essas fazendas têm que ter sequestro. Porque a hora que a gente entra na época da transição, começam as chuvas ali, vamos pensar aqui no centro-oeste, sudeste, as chuvas iniciando ali em outubro, a gente tem esses pastos que vieram diminuindo a sua massa durante a seca, naturalmente, dentro do planejamento, seja planejado ou não planejado, a massa diminui, né? Normalmente, mesmo o produtor que não faz o planejamento, consequentemente, é isso que acontece, no final da seca os pastos estão todos baixos, e isso é bom, isso não é ruim. O ruim é quando ele está baixo no começo da seca, aí tem problema, né? Mas se ele está baixo no final da seca, isso é bom. E quando isso acontece e começa a chover, o fotoperíodo começa a aumentar, eu começo a ter mais temperatura, começa a ter mais água, aí os pastos começam a rebrotar. Nesse momento, os animais que estão no pasto, o que eles fazem? Eles começam a mudar a dieta deles, naturalmente. Eles começam a selecionar o material que está rebrotando, aqueles perfis jovens que estão surgindo ali. Porque é um alimento de melhor digestibilidade, é um alimento que tem um conteúdo proteico um pouco maior. Então o animal começa a deixar de lado aquele pasto seco que veio da seca e começa a ir no pasto verde. Só que nós temos perfis muito pequenos, e aí o animal começa a pegar esses perfis pequenos. E o consumo de forragem é muito baixo. E aí o pessoal fala aí que o animal, nessa transição, o animal fica escorrido, né? Ele pode perder peso. Ele perde peso porque a qualidade da dieta é alta, mas o consumo de forragem é baixo. E a gente vê aí os conceitos de nutrição, né, que o desempenho do animal a pasto, 70% é dado pelo consumo e 30% pelo valor nutritivo. Então eu tenho alto valor nutritivo dessa forragem, mas o consumo é muito baixo. Então o pasto aí, ele também é beneficiado. Quando a gente tira o animal para de comer esse pasto começa a fazer a área foliar e rebrota rapidamente. Maurício, tem algumas outras perguntas aqui, mas o nosso tempo ele está encerrando, né? Então eu gostaria que você aí fizesse suas últimas considerações com relação ao sequestro, agradecer novamente a sua participação, tá? Faz suas últimas considerações, suas últimas recomendações do pessoal. Eu acho que eu vou até aproveitar um comentário do Guilherme aqui, né? O Guilherme Queiroz, lá de Frutal, Megalópole Frutal. E o preço que está os animais absorve tecnologia, tanto no desmame, tanto na recria para fazer bezerro, tanto na vaca, tá? Então, isso cabe tecnologia. Dieta é uma questão de ajuste. Você tem que ter um bom técnico para fazer esse ajuste. E não é só a formulação, se essa ração vai ter 10 ou 12 ou 8% de proteína, mas o manejo como um todo, né? Então aí cabe um bom técnico para ajustar isso daí. E outro ponto, e aí com relação à parte de volumoso, que eu acho que é primordial, saber fazer um volumoso com custo bom. Porque isso